Êxodo, no capítulo 28. Eu quero que você leia comigo o versículo 36, 37 e o começo do 38. Diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo. Outra versão diz de um sinete. Santidade ao Senhor. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: santidade ao Senhor. Versículo 37. Pô-la-ás em um cordão azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão. Eu quero compartilhar com vocês algo, querido, que há cerca de 12 anos atrás, Deus falou comigo e foi o dia assim que me caiu a ficha. Talvez essa foi a palavra que pela primeira vez me fez conseguir conectar esses dois assuntos, santidade e ministério. Eu quero falar, querido, sobre o que a santidade vai produzir, não só na sua relação com Deus, mas no seu ministério. Porque muitas pessoas têm caminhado dentro de uma visão de engano, de que a santidade é importante na minha relação com Ele, mas não no meu ministério. E isso é um grande engano, querido. Porque o que nós temos aqui no livro de Êxodo é Deus, pela primeira vez, na existência, na história da humanidade, oficializando o ministério. Até então as pessoas aparecem sacerdotes. Você não vê ninguém sendo ordenado, consagrado, estabelecido. Você não vê Deus dando as regras. Até então os patriarcas levantam seu altar, sacrificam quando, onde, como querem. Mas a partir de Moisés, Deus estabelece uma casa, a maneira de servir dentro da casa, como seria a vida do sacerdote, a maneira como ele iria se conduzir. E é a primeira vez que Deus começa aqui a estabelecer padrões e Ele oficializa o ministério e o funcionamento do ministério. E já nessa primeira ocasião, Deus determinou a Moisés, olha, quando o sumo sacerdote vier para ministrar, junto com toda a indumentária que ele estaria ali usando, isso envolvia, uma série de aparatos, desde o calção de linho, eles tinham que colocar a túnica, o peitoral. No fim, ele vestiu uma mitra, que era o símbolo da autoridade. Deus diz, em cima da mitra, na testa, você vai amarrar o que no capítulo 29 é chamado de a coroa de santidade. Uma lâmina de ouro puro com a inscrição, santidade ao Senhor. Deus estava dizendo que cada vez que o sumo sacerdote viesse a público, o que as pessoas iriam ler, e aquilo era um mini outdoor, o que as pessoas iriam ler era uma inscrição, querido, enorme, que talvez só fosse maior se tomasse o lugar do peitoral. Santidade ao Senhor. E o que eu entendo que nesse texto Deus está dizendo, que eu amo a tipologia bíblica, como alguém que tem o ministério de ensino, eu gosto de pegar os detalhes, mas hoje eu não tenho nem tempo para mexer nesses detalhes. Por que Deus mandou que fosse amarrado, como ele diz aqui no versículo 37, com um cordão azul, o porquê na testa. Eu creio que há toda uma simbologia nisso. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus espera dos seus ministros santidade. Você pode dizer amém? Essa é uma das marcas que Deus diz, eu quero que quando o ministério vier a público, ele venha com essa marca. E Deus estava dizendo, eu espero isso de vocês. Mas quando ele mandou usar essa inscrição para que todos lessem, ele estava dizendo, eu quero criar neles, os que serão servidos pelo seu ministério, uma visão e uma expectativa de que vocês sejam santos ao Senhor. Então Deus está dizendo, não só eu espero de você isso, mas eu quero que as pessoas olhem para vocês e esperem isso de vocês. A força do ministério, querido, ela não é tanto determinada pela sua habilidade de funcionar nos dons e fazer o que tem que ser feito, como é determinada por Deus a força da liderança, querido. É o exemplo. É transmitir verdades que são vividas, que são praticadas. É você dizer, não só faça o que eu digo, mas é você dizer, faça o que eu faço. Porque nós vivemos, querido, numa época onde, talvez mais do que nunca, mesmo a geração de ministérios, ela não chama mais a responsabilidade para si. O tempo todo a gente ouve a frase de alguém dizendo a alguém, olha, não olha para o homem, olha para Jesus. Você tem que dizer isso quando não tiver mais ninguém em pé. Porque Paulo dizia, seja meu imitador,
como eu sou de Cristo. Ele dizia, camarada, viva a vida cristã como eu vivo. Vem atrás de mim e você vai chegar lá. E diz, eu estou imitando Jesus. E eu, assim como Jesus é um referencial para mim, vou me colocar diante de você como um referencial. E talvez, querido, um dos fundamentos do ministério, que tem a ver com a maneira como vamos viver essa vida de santidade, seja hoje um dos assuntos talvez menos pregados e ensinados, principalmente para aqueles que têm um chamado ao ministério ou já estão exercendo o ministério. Então, antes de falar sobre esse texto em si, eu quero dizer para você como perto de 12 anos atrás, Deus explorou alguns questionamentos que eu tinha, algumas dúvidas que eu tinha. Eu conheci, depois de ter sido cheio do Espírito Santo, eu procurei me aproximar de ministérios, com aquela visão interesseira que o pastor Jamal pregou. Irmão, você só não pode rasgar o manto, como Saul fez com Samuel. Mas tem que ficar esperando cair e pegar. Tem que estar de olho no manto. Eu comecei a me aproximar de pessoas porque um dia eu ouvi alguém dizer, olha, se você quer ser uma águia, junte-se às águias. Se você quiser ser uma galinha, fique com elas. Porque com o tipo de pessoa com quem você se relaciona, isso vai afetar muito aquilo que você vai ser e alcançar. Então eu tomei uma decisão. Eu quero me aproximar das águias. Então nós procurávamos pessoas que estavam em evidências pelo fazer. Hoje em dia, querido, a expectativa das pessoas, eu acho que está pior do que a nossa. O pastor Raulison disse, eu não sei se não foi no Casadoc do ano passado, que nós olhávamos para os homens de Deus, quando éramos meninos com chamado, e nós queríamos ter o que eles tinham em Deus. A nova geração hoje olha para nós e eles querem ter o que nós ganhamos com o nosso ministério. Já não é mais nem o que nós temos em Deus. A coisa está pior do que nunca. Mas na nossa limitação, naquela época, eu olhava para alguns ministérios que estavam fazendo e eu comecei a me aproximar. Eu quero ser usado por Deus como esse cara é, eu quero aprender com ele. E querido, eu levei um choque muito grande, porque eu nasci e cresci numa igreja tradicional, né, que a ênfase dele sobre o Espírito Santo era quase como se ele tivesse sido sepultado junto com o último dos apóstolos. Que tudo aquilo que você lê no livro de Atos era só para aquela época, não tem mais nada para hoje. Agora, eu cresci em igrejas, querido, que eram frias em relação aos dons, mas eram quentes no seu zelo de santidade por Deus, de agradar a Deus, de manifestar o caráter de Cristo. E durante muito tempo, querido, eu não conheci a unção do Espírito Santo, o poder, os dons, mas eu aprendi valores e princípios que foram importantíssimos para mim. Mas quando eu comecei a caminhar com os carismáticos, os pentecostais, aqueles que estavam vivendo a manifestação dos dons, eu fiquei escandalizado. Porque eu nunca vi, querido, tanta gente brincar com Deus em relação ao caráter, à maneira de ser e de viver, como no meio dessas pessoas que fluíam nos dons do Espírito. Pastor, o senhor está querendo dizer que quem tem os dons do Espírito não é santo? Não, querido. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que muitas pessoas estão buscando isso e nada mais do que isso. E o interessante eram as explicações que eu ouvi. Irmão, o primeiro cara que eu vi movendo os dons, fluindo em Deus, movendo o ministério, que eu falei, eu quero me aproximar, não levou muito tempo. Infelizmente, ele caiu no pecado do homossexualismo. Quando a bomba estourou, nós ficamos horrorizados. Eu pensei, o próximo mentor que eu vou procurar tem que ser casado, para não ter esse perigo. Então procurei um casal que movia muito nos dons do Espírito, e alguns meses depois eles se separaram e o cara afundou na prostituição. Eu pensei, era casado, mas descambou para o outro lado. Tem um outro casal, que depois de um tempo também se separaram. Irmão, eu poderia gastar aqui, estragar a sua noite contando histórias de pessoas que moviam nos dons, que tinham habilidades, que demonstravam talentos, que faziam e aconteciam, mas depois de muito tempo, o ministério deles, para mim, cabe muito bem naquela descrição de Judas. Estrelas errantes. Você vê uma estrela cadente de vez em quando, ela aparece, brilha, chama atenção, do jeito que veio, vai. E tem muito ministério assim, irmão. Apareceram, se diz, esse vai virar geração avesso. Daqui a pouco, cadê? Sumiu, não tem mais nada. E uma das coisas, querido, que me fez desejar
caminhar e trabalhar perto do pastor Harold, que ministrou ontem à noite, com quem eu trabalhei por 12 anos, não era apenas pelo fato de que Deus usava a vida dele, ele era uma lenda na nossa igreja. As coisas que aconteciam e nós não estávamos acostumados eram impressionantes. Mas depois de ver tanto isso, já não era o que me empolgava. O que me atraiu a dizer eu quero estar junto foi por causa da sua integridade. E como eu disse ontem, não estou tentando fazer nenhuma apologia à perfeição. Mas eu nunca vi, querido, em 12 anos de relacionamento, o pastor Harold sair da linha. Eu tenho certeza, eu falei para ele, eu tenho certeza que em algum momento escondido você deve ter cometido algum pecado. Eu falei, não pode ser desse jeito. Mas, querido, quando você relaciona e está ali perto, é lógico que as pessoas não são completas. Muitas vezes elas podem tomar uma decisão errada, mas estou falando, querido, de caráter, de integridade, de viver os princípios. Eu nunca vi, em área nenhuma da vida dele, nenhuma vez sequer, sair da linha. E o que me fez querer estar junto não era apenas mais os dons que estavam sobre a vida dele, mas dizer, não, eu quero ser como esse cara é, sério com Deus. Porque até então, querido, eu ouvia as explicações assim das mais diversas. Alguns homens de Deus que eu olhava de longe, admirava, e quando você começa a se aproximar, você começa a ver algumas coisas que te deixam com os cabelos em pé. E eu vi alguns dando todo tipo de desculpa. Eu vi um pastor uma vez numa reunião com os obreiros dizer, olha, o negócio é o seguinte, quando vocês vierem para o culto, eu não quero nem saber como estão, subiu ao altar, vai ter que fazer acontecer, vai revelar, vai profetizar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e botando assim a pressão, eu quero resultado. Ele disse para a equipe, a primeira vez que eu subi para o púlpito, brigado com a minha mulher, eu achei que um anjo ia puxar a espada e me matar. O fim da conversa era mais ou menos assim, como não matou, vai do jeito que tiver. E eu fiquei olhando e disse, não pode ser verdade. Outra vez, eu vi 2 ministérios, eram sim ícones na cidade na época, mas se tornaram essas estrelas errantes, que aparecem e somem. Eram gente que você dizia, cara, se o avivamento estiver vindo, deve ser por esses 2. E se encontraram de 2 ministérios diferentes. E daqui a pouco aquele grupo está conversando, eles decidem, vamos sair jantar junto. Eu não sei da onde e nem como isso aconteceu, mas chamaram e convidaram o Orelha Seca junto. E lá vou eu. Eu aprendi, querido, quando você está com gente que andou mais, feche sua boca e aprenda. Eu gosto de falar. Mas quando você está com pessoas que andaram, eu gosto de ficar quietinho e diz, vamos ouvir. E eu não abro minha boca, eu estou assim, só prestando atenção nas conversas, e eu vejo uma conversa desses 2. Eu falei, esses 2 conversando, vai relampejar hoje, vai ser unção para todo lado. E um diz para o outro, meu amigo, nós não podemos ensinar ao povo o que é a graça de Deus. Eu estou pensando, como não? Aí um deles diz, é verdade, porque o dia que eles entenderam o que é a graça, eles vão deitar e rolar. Irmãos, na época eu não tinha assim uma bagagem bíblica profunda para entrar no debate, e eu creio que nem faria isso se tivesse. Não naquele momento, não naquela circunstância. Mas eu pensei, que conceito de graça é esse? Quando a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, a Bíblia não está dizendo que a graça de Deus é uma tolerância para você fazer o que quer. Pelo contrário, a Bíblia diz em Tito 2, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Para quê? Ensinando-nos que, renegadas as paixões e as impiedades mundanas, sirvamos a Deus no presente século de forma sóbria, justa e santa. A graça não é algo para eu me apegar e dizer, então posso fazer o que quiser, deitar e rolar, no fim tem perdão, está tudo certo. A graça nunca foi isso, querido, nunca será isso. Mas o problema é que um daqueles 2 estava literalmente deitando e rolando. E ele se escondia atrás daquilo, é porque eu entendo a graça. E eu não posso ensinar para eles no nível que eu vivo, porque senão eu vou estragá-los também. Eu ouvindo aquelas coisas, eu ficava tão horrorizado. Eu vi um pastor defendendo a ideia de que santidade é importante na sua relação com Deus. Fruto do Espírito é para você poder relacionar bem com Deus. Mas se você vive ou não vive o fruto do Espírito, isso não muda em nada o fato de que você vai movendo os dons na hora de tocar as pessoas. E ele usava aquilo como se fosse um argumento assim, então não importa como estamos, vamos fazer acontecer. Eu vi um outro pastor dizendo, olha,
ficam dizendo que alguém não pode ser usado em pecado, mas não é verdade, esse pastor falando. Porque Jesus disse que alguns um dia vão estar diante dele, vão dizer em teu nome profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. E Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele falando, Jesus não falou que eles não foram usados de verdade. E disse que eles tinham pecado, mas não negou o fato de que realmente profetizaram, curaram enfermos, expulsaram demônios. E ele usando aquilo como uma doutrina, se eu tiver em pecado, eu também vou fazer acontecer. E minha vontade era agarrar no pescoço do camarada e dizer, mas você não ouviu o que Jesus disse? Que depois que você funcionar nos dons desse jeito, ele vai dizer, apartai-vos, eu não vos conheço. E durante muito tempo eu comecei a questionar Deus qual a relação entre santidade e ministério, porque muitos não entendem a longanimidade de Deus. Deus diz lá no livro de Apocalipse, dei-lhe tempo para que se arrependesse. E quando Deus dá esse tempo e o camarada se sente impune, nada aconteceu, é quando muitas vezes não só não se arrepende, mas ele se envereda ainda mais por um caminho de morte. E eu comecei a orar, a buscar bastante em Deus, até que um dia, eu acredito que foi em torno de uns 12 anos atrás, quando você viu o Senhor ali em Guarapuava, Deus me deu essa palavra. E ele começou a falar comigo a respeito de santidade no ministério. E Deus, ele me falou duas coisas, querido. Eu quero resumir essa mensagem em 2 pontos. Primeiro, santidade, eu vou pedir que você repita isso comigo, diga santidade gera autoridade. Em segundo lugar, diga comigo, santidade libera unção. Fala para o irmão à sua direita e ao seu lado, diga santidade gera autoridade. Falei para a direita, todo mundo virou para o mesmo lado, né? Escolha quem. Diga santidade libera unção. Eu comecei a entender, querido, que o grande propósito de Deus em que possamos viver a santidade dentro do ministério não é apenas para agradá-lo na nossa relação com Ele, não é apenas para não escandalizarmos os pequeninos. Meu irmão, Jesus disse, olha, se você for escandalizar um desses pequeninos que me servem, era melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar na profundeza do mar. Quantos aqui entendem na sua teologia que o suicídio é um pecado complicadinho? Paulo escreve aos Coríntios e diz, se alguém destruir o templo do Espírito, o corpo, Deus o destruirá. E nós acreditamos, querido, nisso nós estamos lá de acordo com a igreja romana, que é um pecado sem saída. Camarada suicidou, não tem mais volta, não tem conserto. Agora Jesus disse, se você for escandalizar meus pequeninos, era melhor você ter suicidado. Então ele está dizendo, você não vai só se perder, você vai ser tão julgado depois de perdido, que você ia desejar ter se matado antes de fazer essa besteira. E quando você começa a olhar sobre esse prisma, querido, a responsabilidade é muito grande. Alguns ficam olhando para o ministério só como se ele fosse um privilégio. Eu acredito que é um privilégio, o ministério é uma honra. Eu não suporto ver pastor reclamando do ministério. Quase como se o dia que Deus chamou estragou a vida dele. A Bíblia diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. Então o ministério é uma honra, querido. É um privilégio enorme. Quantos podem dizer amém, por favor? Agora, não é só um privilégio. É uma baita de uma responsabilidade. E nós precisamos entender que a santidade, querida, é importante não só por causa de eu e Deus, não só por causa daqueles que eu não vou escandalizar, mas a santidade, querido, na sua vida vai afetar profundamente os resultados do seu ministério. Eu quero começar falando do fato de que santidade gera autoridade. Abre sua Bíblia comigo em Zacarias, no capítulo 3, enquanto você localiza o texto. Eu quero compartilhar, eu comecei muito cedo no ministério, muito cedo mesmo. Com 15 anos de idade eu fui cheio do Espírito Santo, eu já comecei a evangelizar, pregar, né, trabalhar com as equipes de evangelismo nas ruas. Aos 18 anos de idade, querido, com 18 para 19 anos de idade, eu deixei o emprego no banco onde eu trabalhava na época e eu já me dediquei integralmente ao ministério.
Com essa fase, 18 para 19 anos, foi quando eu comecei a viajar junto com o pastor Harold. E nós gastávamos muito tempo, todos os dias, trancado com Deus, orando, tendo esse tempo de comunhão, de oração. E eu acredito que isso foi uma alavanca que trouxe uma liberação da unção, dos dons. E mais até por conta daquilo que Deus fazia do que o que a gente pregava. Porque muita mensagem que eu preguei nessa época, eu teria vergonha de trazer isso a público hoje. As portas foram se abrindo. E a gente começou a viajar, né? E era uma média de 2, 3 cidades por semana. E aquele mover de Deus, aquela coisa. E desde esse início, querido, eu comecei a perceber que havia lugares, quando depois que o culto terminava, eu tinha uma sensação de, parece que não aconteceu tudo que era para acontecer. E aquilo era tão forte que me trazia uma angústia. Eu dizia, Deus, tanta gente foi salva, tanta gente foi curada, tanta gente foi cheia do Espírito Santo, tivemos arrependimento, teve libertação, teve isso, teve aquilo. E eu cheguei a pensar, numa certa ocasião, que eu é que estava sendo exigente demais. Mas, por outro lado, eu pensava em algumas reuniões, onde nem foram reuniões tão grandes, nem aconteceu tanta coisa, eu saía com um senso de realização enorme, com aquele sentimento de que tudo que Deus queria fazer foi feito. Então, eu dizia, não pode ser só meu nível de exigência, porque em algumas reuniões com bem menos eu estou satisfeito. Mas durante muitos anos eu não conseguia entender por que às vezes havia a sensação de aconteceu e às vezes havia a sensação de não aconteceu tudo que era para acontecer. E eu orei muito tempo por isso, querido. Eu orei por pelo menos uns 4 anos em cima dessa questão. Até um dia Deus me pegou de surpresa e disse, hoje eu quero lhe fazer entender por que você tinha esse sentimento. Irmão, pensa num cara que ficou cheio de expectativa. 4 anos pedindo a resposta. Deus diz, é hoje. Ele diz, porque nessas reuniões onde você sentiu isso, que aconteceu tudo que era para acontecer, e nas que você sentiu que não aconteceu tudo que era para acontecer, é porque justamente aconteceu ou não aconteceu o que era para acontecer. Eu acho que eu nem disse obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento. Fiquei quietinho, falei, eu já suspeitava que isso vinha do Senhor. Ele estava me confirmando que era um testemunho do Espírito Santo no meu espírito. Mas eu disse, Deus, o Senhor pode me dizer por quê? E tem perguntas que você faz e você se arrepende depressa. Na hora que eu disse, o Senhor pode me dizer por quê? Passou cenas, que desde os meus 18 anos de idade até aquela época, de várias ministrações onde eu estive, que foram assim reuniões diferenciadas, gloriosas. Mas em todas elas, à medida que eu ia vendo aquilo passar na minha frente, eu saí com a sensação de não aconteceu tudo que era para acontecer. E o Senhor disse, você se lembra dessas reuniões? Que foram especiais, você teve esse sentimento de já lembrava, mas do jeito que passou vivo na minha frente, que ele não tinha como não lembrar. Ele diz, agora eu vou lhe mostrar por quê não aconteceu tudo que era para acontecer. E o próximo filme, querido, foi um filme de terror. Porque Deus mostrou as coisas que eu fiz, ou que eu não fiz, o que eu pensei, o que eu senti, sempre no dia ou na semana daquelas ministrações. Deus começou a puxar uma ficha corrida de pecados. Que eu sabia que estavam perdoados, eu não me senti condenado. Mas Deus começou a me mostrar coisas que eu havia feito. Irmãos, alguma delas eu até quis recorrer ao Supremo Tribunal Celestial. Eu dizia, isso? O Senhor vai me cobrar disso? Eu já fiz coisas piores, mas isso impedir. Uma dessas cenas Deus mostrou eu falando mal de um outro pastor. Nada que ele não merecesse, nada que ele não soubesse que eu estava falando, que eu já tinha dito para ele também. Embora um dia Deus me dê uma definição de que há 2 tipos de maledicente. O falso que fala pelas costas e o transparente, o honesto que fala na cara. Mas Deus me disse, os 2 são maledicentes. Um é pior um pouquinho porque não é honesto, não é sincero. Eu vi uma outra cena, querido, onde eu nem falei mal do pastor, eu só pensei. Nem, sabe, quando você consegue fechar a boca e não fala? Eu vi um outro culto, querido, onde o que Deus mostrou foi pensamentos impuros. A minha vontade era gritar, me mostra um que não teve.
Mas, querido, quando você está na luz, não adianta nem brigar. E à medida que Deus foi me mostrando aquelas coisas, Ele falou ao meu coração: muitos não percebem essa mensagem que eu tenho trazido no seu coração desde o início do ministério. Porque alguns olham para os resultados e eles ficam tão empolgados com os resultados, que eles não conseguem entender que mesmo tendo um nível de sucesso, eles poderiam ter tido um bem maior. Deus diz: desde que haja sucesso no que vocês fazem, normalmente vocês nem questionam se poderiam ter ido mais longe, desde que alguma coisa tenha acontecido. Mas Deus me disse: você tem sido roubado no seu ministério, as pessoas a quem você ministra têm sido roubadas no seu ministério, sempre que existe mácula. E Deus, sabendo que eu gosto de algum versículo para provar as coisas, não que Ele precise disso, Ele me trouxe a Zacarias 3. Eu tinha lido a Bíblia tantas vezes, irmão, mas eu nunca tinha reparado nisso. Em Zacarias 3, a partir do versículo 1, diz assim: Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Sua versão também diz para se lhe opor, para acusá-lo. Tem alguma que diz para lhe resistir. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué é vestido do quê? Roupas impuras, trajes sujos. O que mais temos aí? Vestes sujas. Estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué diz: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Outra versão diz finos. Também disse eu: ponham-lhe sobre a cabeça uma mitra limpa, ou turbante, dependendo da versão. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça uma mitra limpa, vestiram-no, e o anjo do Senhor estava ali de pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Deus começou a falar ao meu coração e disse: perceba aonde este homem, sumo sacerdote Josué, está. Ele está no templo, querido. Não foi lá fazer piquenique. Está exercendo o seu ministério. É um cara com trajes sujos. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, as vestes falam da nossa condição diante de Deus. E o próprio texto interpreta aqui o que é veste suja. Fiz com que fosse removida a sua iniquidade, então te dei um traje limpo. Apocalipse fala dos que lavam as suas vestes no sangue de Jesus. A remoção da sujeira é a remoção do pecado. Então, a Bíblia está falando de um homem funcionando no ministério com veste suja. Mas não é o desviado que chutou o balde que desistiu de tudo. Porque o Senhor está ali enquanto ele está no seu ministério. Mas o problema é que não é só o Senhor que está ali. A Bíblia diz: Satanás também compareceu para se lhe opor, para lhe resistir. Esse é o sentido, querido, da palavra. É mais do que acusação. Era resistir. Resistir o quê? Ao seu ministério. Porque quando nós deixamos de andar em santidade, querido, nós perdemos a autoridade. Santidade gera autoridade, mas a falta de santidade compromete a autoridade. Então Deus começou a mostrar, muita gente foi salva nessas reuniões, muita gente foi curada, gente cheia do Espírito Santo, houve arrependimento, quebrantamento. E diz: mas muito mais poderia ter acontecido, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque Satanás tinha o direito de te resistir. Ele não podia te resistir completamente, porque você não estava fundado no pecado. Mas ele tinha capacidade de resistir um certo nível de funcionamento do seu ministério. E muitos de nós, querido, sabe, eu fico muito aborrecido com a maneira como muitos estão contentes com tão pouco, quando Deus tem tão mais para fazer. E sabe, querido, se você não precisa de mais para a sua realização, pelo menos pensa em quanta gente está com a eternidade em jogo, dependendo de um ministério que vá além da mediocridade. Eu não quero pisar em você, querido.
Já fizeram isso antes de mim. Eu quero mexer com teus brios. Eu não sei se com você funciona, mas quando alguém me aperta, começa a me dar uma vontade de ir para cima. Sabe, nós precisamos entender, querido, há uma dimensão maior de resultados, que nós não estamos entrando, não é porque Deus não quer te abençoar, e não é só porque você não orou mais. A oração é importantíssima, porque todo o tempo que nós gastamos com Deus, querido, não é só porque estamos recebendo força para o trabalho. Estar com Deus é fundamental no ministério, porque estar com Deus te transforma. Estar com Deus, querido, faz você vencer a carne, o pecado e tudo aquilo que Satanás usaria para te resistir. E Deus começou a falar comigo sobre como santidade gera, querido, autoridade no reino espiritual. Isso é importante. Porque só tem autoridade, querido, quem se submete à autoridade. A Bíblia diz lá, todo crente gosta de citar Tiago 4,7. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Digo, pera, não é só isso. O texto diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e então depois resistir o diabo, e ele fugirá de vós. A autoridade que eu tenho para resistir o diabo depende da minha sujeição a Deus. Porque a expressão da minha autoridade no reino espiritual, ela está condicionada ao quanto eu sou submisso à autoridade. Aquele centurião romano entendeu isso. Mateus 8. Ele diz para Jesus, eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho homens sob a minha autoridade. Mas ele não diz só, eu tenho gente sob a minha autoridade. Ele diz, eu sou homem sujeito à autoridade. Então eu digo a esse vai, ele vai. Digo a esse vem, ele vem. Digo a esse faz isso, ele faz. Irmão, se você conhece a cadeia de comando militar, você sabe que o sargento, por exemplo, tem voz sobre o cabo e o soldado, enquanto ele está debaixo do tenente e dos que estão acima dele. Se ele quebrar a cadeia de comando para cima, os de baixo não têm que respeitá-lo. Então não adianta você simplesmente dizer, não, eu vou exercer aqui como sargento, autoridade sobre esse cabo soldado, mas você não submete ao tenente. Ou o tenente em cima de você não obedece à voz do capitão, do major. O major está acima do capitão ou abaixo? Acima, né? Ou do coronel. A autoridade é algo, querido, que vai fluindo através da cadeia de comando. E se existe submissão daqui para cima, existe autoridade daqui para lá. Então aquele homem falou para Jesus, o senhor nem precisa entrar na minha casa. Ele está dizendo, eu entendo um pouquinho de autoridade, você tem autoridade. Então ele diz para Jesus, só fala uma palavra, meu servo será curado lá onde está. Porque ele entendia. Agora, querido, quem não está sob a autoridade não consegue exercer a autoridade. Atos 19, os filhos de servo, exorcistas ambulantes. Diz, nós vos esconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio diz, conheço Jesus e sei quem é o Paulo. Eu gosto de saber isso, que o inferno me conhece. O inferno te conhece. Eles dizem, eu sei quem é esse camarada, pelo tanto dor de cabeça que ele me dá. Só que o que o demônio jogou na cara dos filhos de servo? E vocês quem são? Porque, querido, não é só usar o nome de Jesus. Ele estava usando o nome de Jesus. Ah, é a autoridade do nome de Jesus que expulsa. Não é só a autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus na minha boca é eu, submisso à autoridade dele, posso usar o nome dele. Usar o nome como uma fórmula, querido, não funciona. Não é uma fórmula mágica. Não é o tipo de abracadabra evangélico. Você falou, acontece. Há momentos, querido, que você nem precisa dizer em nome de Jesus. Pedro diz, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Há um momento que você está tão debaixo da autoridade que você sabe que o representa. E você fala por ele e acontece. Quando muitos de nós nos condicionamos a dizer, não, tem que ser desse jeito, tem que terminar em nome de Jesus. E alguns não deram amém na oração. Meu filho, quando bem mais novo, um dia ele falou, pai, eu estou toda noite sim orando até dormir. Só que eu estou incomodado com uma coisa. Quando é que eu falo amém? No dia seguinte, a hora que eu acordo? Eu falei, filho, não precisa ter sempre o amém. Deus começou a me fazer entender um princípio assim tão importante. Vamos olhar para Jesus, que é o nosso modelo de ministério. Qual a primeira coisa que Jesus precisa quando ele vem a público exercer seu ministério? Ser cheio do Espírito Santo. Fala para o irmão ao seu lado, sem o enchimento do Espírito Santo, nem se atreva
a querer o ministério. Jesus diz, fique em Jerusalém até que, ele está dizendo, não move o pé, criatura, sem o enchimento do Espírito. E tem muita gente tentando ir exercer o ministério como fosse um trabalho, uma profissão, sem esse depósito de Deus. É missão suicida. Deus nem concorda com isso e nem adianta você reclamar com ele depois que ele te largou na mão, porque você não obedeceu o básico. Depois de Jesus ser cheio do Espírito Santo no Jordão, ele já sai impondo mãos, curando os enfermos, fazendo e acontecendo? Não. Lucas 4:1 diz o quê? Que esse Espírito Santo que encheu Jesus, o levou ao deserto. A vida inteira eu dizia que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para jejuar. Não, querido, ele não foi levado para jejuar. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo. O propósito agora era o confronto e a tentação, e porque sabia o que viria, fez o que cada um de nós tinha que aprender a fazer mais, jejuou. Ele não foi levado para jejuar, ele foi levado para o confronto. Agora a pergunta é, o que Deus tem em mente? Encheu o cara do Espírito Santo. E agora antes do ministério tem que ser tentado pelo diabo? Porque só pode expressar autoridade quem demonstra estar submisso à autoridade. Cada vez Satanás fazia uma proposta e Jesus dizia não, no reino espiritual sua autoridade se consolidava. Jesus não recebeu 3 tentações, querido. Lucas 4:13 diz assim, acabadas que foram toda sorte de tentações. O inferno usou todo o arsenal que tinha, aquelas 3 últimas, elas top de linha. Diz isso é o que nós temos de pior. Eu ia dizer de melhor, mas de pior, né? E cada vez que Jesus dizia não, algo está acontecendo, querido, no reino do Espírito. E a prova é o que? Lucas 4:14. Lucas 4:13 fala do fim da tentação, e aí Lucas 4:14 diz assim, então regressou Jesus, no poder do Espírito, para a Galileia. E aí ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e os sinais, milagres, prodígios acontecem. Por quê, querido? Para expressar a autoridade de Deus, você tem que se submeter a Ele. E alguns não entendem, Deus, eu pedi um ministério para ser cheio do Espírito Santo, e eu caí nessa confusão, nessa batalha. Irmão, é daí para pior, nunca melhora. Isso é que nem videogame, cada vez que você passa de fase, vai ficando pior. E não adianta você deitar no chão e fingir de morto. Outro dia uma pessoa falou para mim, não, pastor, eu não quero esse negócio de ministério, porque eu não aguento mais brigar com o diabo. Eu falei, você acha que ele vai te dar sossego agora? Você já está na boca dele. Mas que fica pior, fica, irmão. Mas porque fica pior, fica cada vez melhor. Porque à medida que você vai vencendo, sua autoridade vai sendo consolidada. Você pode dizer amém? Eu creio que o grande problema da nossa geração na área de formação de ministérios é porque nós transformamos, querido, a formação de ministério num processo de informação, de transmitir conhecimento. Na maioria das igrejas o camarada vai ficar 4, às vezes 5 anos num seminário. Vai aprender coisas que nem eu entendo para que vão servir. E quando ele sai de lá, sai do jeito que Paulo falou aos Coríntios, inchado. Porque o conhecimento, querido, se não vier seguido de quebrantamento, ele incha. Agora, é errado ter conhecimento? Não, querido, é uma das habilidades que Deus requereu para o ministério. Em 1 Timóteo 3, ele diz, olha, o camarada tem que ser apto para ensinar. Se não tiver a condição de transmitir alguma coisa, Deus não disse que tinha que ser eloquente. Deus não disse que tinha que falar bonito, mas disse que tem que ser apto para ensinar. Então você tem que conhecer alguma coisa, viver, saber e conseguir passar. Agora, se você pega a lista de 1 Timóteo 3, eu fiz uma relação juntando o que ele fala aos que desejam o episcopado e o diaconato. Eliminei as repetidas. Na minha conta, tem uma lista de 15 características. Dessas 15, uma é habilidade, apto para ensinar. 14 são traços de caráter. Outro dia um pastor falou comigo de uma forma quase debochada. Ele disse, vocês formam seus pastores de qualquer jeito, né? Eu falei, não, quem forma de qualquer jeito é você. Vocês botam 4 anos, ensinam tudo, tem que dizer, o camarada sai adulterando, roubando, pecando. A gente talvez não consiga formar os doutores que vocês formam, mas nós só levantamos pessoas que conhecemos, que tocamos de uma forma bem de perto,
a ponto de olhar e dizer, esse tem alguma coisa a oferecer que não é só habilidade. E sabe, nós temos errado muito nisso. E aí o que acontece? Que tem muita gente fazendo barulho, mas não existe os resultados, deveria acontecer, porque nós não temos autoridade. O diabo consegue segurar os resultados. E aí Deus começou a falar comigo sobre o segundo aspecto, que santidade, na verdade, libera unção. Antes disso, querido, eu quero ler um versículo dentro dessa visão da formação. 2 Timóteo, capítulo 2, de 20 a 22. Paulo diz, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. 21. Agora ele vai mostrar que ele está falando da casa de Deus, e que na casa de Deus, e eu acho que é por isso que ele chama de grande casa, existe vaso para honra e para desonra. Irmão, tem muito ministério servindo, infelizmente, só para desonra. E o camarada não entendeu que ele perdeu o tempo de ter se matado antes. Versículo 21. Se, pois, alguém, então está falando de pessoas, se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Quando alguém está preparado para toda boa obra? Quando ele se tornou um vaso santificado. Aí ele é útil ao Senhor e ele está preparado. O maior preparo, querido, não é a transmissão dos conhecimentos. Nós somos uma geração que exagerou tanto nisso. Querido, quantos de vocês aqui, antes de casar, tiveram algum treinamento, seja o aconselhamento dos pais, um curso decente que te preparou para o casamento? Quantos tiveram? É só você ver a quantidade de irmãos, muito pouco. Quantos de vocês foram ensinados de forma detalhada, por exemplo, sobre como ser pai? Vou falar aqui com os homens, ou com as mulheres, como ser mãe. Irmão, mas na hora que nós fazemos, e eu não estou dizendo que foi certo não nos ensinarem, eu creio que nós temos que ensinar os nossos filhos. Mas, querido, eu fico impressionado como às vezes uma garota de 16 anos, que responsavelmente virou uma mãe solteira, e que não tem a estrutura emocional, maturidade, nada, apesar de todas as suas limitações, alguma coisa sai de dentro dela, como o pastor Jamal falou, daquele depósito já está dentro da gente, e ela consegue fazer, ainda que não seja de forma perfeita. Então, você aprende a ser pai e mãe como? Sendo. Quase tudo na vida é assim, querido. Você aprendeu a andar como? Andando e caindo. Mas não, chega o ministério, o camarada tem que saber tudo sobre o ministério, para então ele arriscar dar o passo. E depois de 4 anos, quando ele acha que sabe tudo do ministério, e ele sai convencido que ele acha que sabe mesmo, ele já sai dizendo para Deus, eu não preciso de você, e nem do investimento que você fez, porque agora eu sei fazer. E o camarada vai pastar na mediocridade, porque não existe o sobrenatural de Deus. Eu não sou contra, querido, a formação. Meu ministério de ensino, o que eu mais faço é treinar a gente. Mas o maior preparo, querido, não é quantas vezes a pessoa ouviu as mensagens ou leu os livros. Ele vai ser útil ao Senhor se ele se santifica. Você pode dizer amém? Porque santidade gera autoridade. Agora vamos falar da unção. Nós lemos Êxodo 28, eu quero que você vá comigo agora para o capítulo 29, o seguinte. Êxodo 28, Deus está falando da indumentária, de toda a roupa, de tudo que o sacerdote deveria trazer consigo. No 29, Deus dá as instruções para a consagração de Arão e seus filhos. E aí Deus diz no versículo 4, a partir do 4, então farás chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da revelação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto, do éfode mesmo, do peitoral, e cingirás o éfode com o seu cinto de obra esmerada, por-lhe-ás a mitra na cabeça, que é o símbolo de autoridade, e Deus diz, e sobre a mitra porás a coroa de santidade. O que firma a mitra, querido, o que estabelece a autoridade de um ministério é a coroa de santidade. Mas olha agora o versículo 7. Então, tomarás o óleo da unção e, derramando-lhe sobre a cabeça, ungirás. Primeiro a coroa de santidade. Então, faz muito tempo que eu fugi da escola, mas eu entendo esse então. Depois disso, só depois disso,
Agora que colocou a coroa de santidade, olhe na cabeça do camarada. Querido, eu quero que você não entenda isso de forma errada. Não estou dizendo que unção é prêmio por bom comportamento. A igreja precisa parar de tratar Deus dessa forma. Que bênção, qualquer coisa boa e maldição é sempre prêmio por bom ou mau comportamento, como se Deus tratasse a gente feito esses treinador de cachorro. Fez certo biscoito, não fez jornal nele. E eu creio que nós temos sido muito roubados por essa mentalidade. Então, querido, não estou dizendo que você tem que merecer a unção. E quando eu estou falando de unção, querido, eu não estou falando apenas de receber o Espírito Santo. Você não tem que ser santo para receber o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te fazer santo. Amém? Agora, a unção, querido, aquela autorização para você prosperar, para você conquistar, para você representar Deus, ela depende do seu compromisso com Deus. E a unção, querido, ela é liberada. Jesus foi cheio do Espírito Santo no Jordão. Mas quando ele regressa, depois do deserto, ele vem no poder do Espírito. São duas coisas bem diferentes. Agora, querido, o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele se apresenta na sua cidade e diz, lê o livro do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E diz, hoje se cumpriu essa profecia. Ele não diz 40 dias atrás. Ele diz, hoje, vencido esse ciclo, a unção está sobre mim. E eu comecei a perceber que isso é uma ênfase bíblica, querido. Eclesiastes 9:8, a Bíblia diz, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes, santidade. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque o óleo vem sobre a cabeça dos que trajam vestes brancas. Vestes limpas. Você pode dizer amém? E eu começo a perceber na Bíblia, querido, como isso é algo forte. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante dentro dessa visão. Ele começa, vamos começar no versículo 3. Ele está falando sobre santificação. E diz, essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Fala para alguém ao seu lado, diz, a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Então ele diz, falando entre santificação, ele diz, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E diz, ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Nenhum problema de entender isso, amém? Agora o versículo 8. Portanto, quem rejeita isso não rejeita ao homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Eu sempre li esse texto como se Paulo estivesse dizendo, olha, se você rejeitar o que eu estou falando, não é a mim, o homem, o pregador que está rejeitando. Você está rejeitando o Deus que mandou essa mensagem e que para poder estar em comunhão com você precisa da sua santidade. Só quando eu pensava no rejeitar Deus, nós sempre somos assim 880. Então eu pensava assim, bom, camarada, não quer pecar, está chutando balde, desistindo de tudo. Irmãos, eu estou no ministério pastoral, pregando há mais tempo. Mas no ministério pastoral vai fazer 17 anos. Lidando com gente, tocando pessoas. E o que eu tenho visto ao longo da caminhada é que a maioria das pessoas que tropeçaram nessa área, dentro da igreja, que foram vencidos pela imoralidade, a maioria não chutou o balde no sentido de dizer, Deus, eu não te quero mais. Eu diria que dos que eu tenho acompanhado no pastoreamento, a maioria, basta ser 50%, por cento mais um, a maioria, querido, se arrependeu, buscou restauração, pagaram, às vezes, um preço caríssimo, mas se levantaram. Não foram pessoas que desistiram de Deus. Eu disse, mas o que é esse negócio de rejeitar Deus? Era uma rejeição só temporária ali, agora está tudo certo. E o dia que Deus estava falando dessas coisas, sobre santidade, liberar unção, Deus me fez entender o versículo 8 de outra forma. Então, essa é minha teologia lucianiana. Se você não conseguir crer desse jeito, não tem problema. Ele diz, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem. Ele não fala de rejeitar a Deus no sentido, não quero mais nada nunca mais com Deus.
Ele fala de rejeitar uma particularidade específica de Deus. Rejeita a Deus que vos dá o Espírito Santo. Ele não está falando de gente que colocou Deus para longe, que não seria restaurado, ou que Deus não receberia de volta, mas que no momento em que cometeu aquele pecado, ele estava fechando um canal específico do Deus que libera sobre nós o Espírito Santo. Ele estava trancando a liberação da unção sobre a sua vida. E eu comecei a entender, querido, que você pode ter muita unção e com um pouquinho de impureza na sua vida comprometer a unção. A santidade é importante não só para liberar a unção sobre nós, mas nós precisamos andar em santidade para que a unção que já foi liberada não seja comprometida. E Deus falou comigo isso comigo em cima de Eclesiastes capítulo 10. Eu me lembro de uma noite que eu tinha viajado pregar em outra cidade do estado, aqui do Paraná. Eu tinha que voltar, na época estava morando e servindo a Deus ali em Guarapuava. Eu tinha que voltar para o domingo ministrar. Mas no sábado à noite, enquanto eu estava ali antes de dormir orando, já durante o dia, mesmo antes desse momento, eu comecei a ter uma suspeita profética de que a mensagem que eu tinha preparado desde o início da semana, eu estava escalado para pregar no domingo, não era a mensagem que Deus queria que pregasse. E eu já entrei naquela luta, eu falei, Deus, o Senhor deixar para falar isso só no sábado. Eu desde segunda, orando, te buscando, me preparando, achando que estava no caminho certo, o Senhor não me deu nenhuma dica, só no sábado. E eu ainda iria ministrar no culto à noite, depois teria uma reunião com os líderes. Depois dessa reunião com os líderes, eu ia para a casa do pastor tratar algumas coisas com ele e eu sabia que ia dormir tarde. Consequentemente, indo dormir tão tarde na madrugada, a gente não conseguiria levantar tão cedo. E eu já sabia que seria impossível nos deixar sair antes do almoço. Então na minha cabeça estava tudo cronometrado, nós almoçamos, pegamos a estrada, eu vou chegar em cima do culto. E eu não tenho tempo de hoje para amanhã para preparar nada, a não ser aquilo que já está pronto. Então eu comecei a orar e dizer, Deus, se não for isso, o Senhor tem que me socorrer de um jeito bem depressa. Porque eu não vou ter tempo, e eu não posso deixar de fazer o que eu vim fazer aqui, e eu não tenho tempo para preparar outra coisa. Então antes de dormir eu comecei a apelar em oração. Falei, o Senhor fala tanto em sonho com a minha esposa, podia falar comigo também. A sensação que eu tenho, irmão, é que o meu sistema de vídeo ele vive em pane, só funciona o áudio. E aí eu comecei a orar, a dizer, Deus, também sou teu filho, também sou amado teu, por favor. Se o Senhor tiver alguma outra mensagem para dar proveito, enquanto eu estou dormindo, que a partir de amanhã não dá tempo. E eu orei, insisti, e até hoje, querido, eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Eu não sei se orei daquela forma, porque Deus já queria fazer e me moveu a isso, ou se foi a minha oração que levou a acontecer isso, mas naquela noite tive um sonho. Ora, eu sou tão ruim de imagem, irmão, que eu não vi nada no sonho. No sonho eu sabia que eu estava em pé assim, no nada, que não é só no ar, parece que nem ar tinha, era lugar nenhum. E uma pessoa atrás de mim falava comigo no sonho. Eu penso, não posso dizer isso, que era um anjo de Deus. Não sei se um anjo veio mesmo, ou se era só um anjo virtual dentro de um sonho. Mas ele me dizia durante a noite, de fato, a impressão que você tem no seu espírito de que a palavra certa para esse culto, para essa reunião, não é a que você preparou, isso vem do Senhor. Você pode pregar isso em qualquer outro domingo. Mas para esse culto específico, Deus tem uma palavra específica. E ele me mostrou o que Deus queria que eu pregasse. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. O texto me apareceu enquanto eu dormia. E diz, assim como as moscas mortas fazem com que o unguento do perfumista imita mau cheiro, assim também um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. E na hora que eu vi esse versículo, fiquei apavorado. Falei, o que alguém vai pregar em cima de um texto desse? E ele me disse, olha, existem duas aplicações sobre esse texto. Uma é a natural e a outra é a espiritual. Há uma mensagem por trás das figuras que é profética, que é simbólica. Eu falei, não estou entendendo nem a natural, Mas a mensagem natural, ele falou, olha, falando no linguajar de vocês, dos seus dias,
Esse texto está dizendo algo muito parecido com aquele ditado de vocês. Fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma. E diz o que o texto está dizendo é que um pouco de coisa ruim pesa mais do que bastante coisa boa. E diz um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então, no momento de bobeira que você compromete muito daquilo que você construiu. E ele está dizendo que, da mesma forma, e ele usa uma ilustração natural, que quando as moscas caem no unguento do perfumista, elas produzem mau cheiro, assim também um pouco de estultícia compromete a sabedoria e a honra. Então ele diz, foque agora a atenção nas moscas e no unguento. Ele diz, o unguento, o óleo do perfumista, é uma figura da unção do Espírito Santo. E diz, o perfume está relacionado ao bom testemunho. E ele citava aquele texto, né, de 2 Coríntios 2, 14, acho. Raul, me ajuda a conferir aí. Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Deve estar ali para o 11, o 14, alguma coisa assim. E na hora ele diz, você deve olhar para essa figura do óleo como sendo a unção. Mas as moscas são figuras de impureza. Ele me disse, essa não é a mosca doméstica que você vê hoje na sua casa. Era um tipo de mosca bem associada à decomposição, ao lixo, à podridão. E era o tipo de inseto que quando morre libera mau cheiro. Quando criança a gente gostava de, na escola durante a aula, a gente levava especificamente para esse fim, para matar na hora da aula, que a gente chamava de Maria Fedida. Cada lugar do Brasil tem um nome, fede, né? Já vi alguns chamar de percevejo, eu acho que é coisa diferente. Mas, vocês conhecem por que nome? Maria Fedida, fede, tem mais algum aí para nós aumentar a cultura? Maria Fedorenta. Bom, é uma redundância, né, irmãos? Mas ele me fez entender que aquela mosca, ela não tinha só elemento sujeira, mas um mau cheiro. E que o mau cheiro de poucas moscas comprometiam o perfume, o cheiro bom de muito unguento. Ele me disse o que Deus quer que você pregue à igreja na reunião de amanhã. É que eles precisam aprender a preservar a unção através de uma vida de santidade. Porque Deus me disse, um pouco de imundícia é suficiente para comprometer muita unção na vida de alguém. E diz, muitas vezes vocês lutam com o que vocês rotularam de os pecadões e são tolerantes com o que vocês rotularam de pecadinhos. E Deus falou comigo de uma maneira muito clara. E na hora me fez a pergunta, ele diz, a essência da sua mensagem depende de responder essa pergunta. Por que as moscas caíram no unguento? Isso é uma questão de lógica. Estava descoberto, destampado. Se tivesse coberto, a moça não tinha caído dentro. E Deus disse, eu quero que você pregue à igreja sobre a importância de que eles protejam a unção. Irmãos, o nosso problema hoje não é falta de unção. É que nós estamos inutilizando um monte de unção que nós recebemos. A gente chapa todo dia, irmão, e não presta para nada. Ou o poder de Deus está deteriorando, o que não cremos, subir a blasfêmia, ou nós estamos fazendo alguma coisa para complicar esse processo. Então, eu acredito, querido, que essa é a ponte que tem muito a ver com o estar com Ele e o fazer por Ele. Porque não adianta tentar fazer sem estar lá, porque a gente sai já impotente. E também não adianta estar lá e não usar nada disso. Mas nós precisamos entender como uma coisa vai afetar a outra. E o problema de muitos de nós que entendemos o senso de missão e propósito é que às vezes a gente perde essa capacidade de se manter lá. E a gente tem que conseguir equilibrar essas coisas. E durante aquele sonho, Deus me disse, eu quero que você dê uma ilustração para que eles não esqueçam a sua mensagem. E Deus disse, você vai contar a história daquilo que aconteceu com você e seu primo. E eu vi a cena toda na minha frente, era uma coisa assim já, acho que enterrada no meu subconsciente. Eu não me lembro se eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Meu primo era um ano mais novo, se eu tinha 12, ele tinha 11, se eu tinha 13, ele tinha 12. Era um período de férias escolares,
eu morava em Campinas, no estado de São Paulo, e esse meu primo em São José dos Campos. Ele veio com minha tia nos visitar, e a gente estava muito bem pela proximidade da idade, e a gente brincava muito, bagunçava muito junto. Uma das coisas prediletas que eu e ele gostávamos de fazer era achar uma casa em construção. Irmão, eu cresci num bairro que eu via a maior parte das casas ser construídas. Né? Os nossos filhos hoje em dia não tiveram esse privilégio. E brincar em construção para nós, tirando aquela parte que a gente tem vergonha de dizer, que era derrubar a parede que está a meia altura, né? Gerar desperdício para o dono. Era na maior parte do tempo, a coisa mais emocionante é quando já tinham batido a laje. Né? No Paraná, nem toda casa tem laje. São Paulo, irmão, é um casebre na favela, vai bater laje. É difícil não ter laje. Então, era muito difícil a gente ter uma casa lá que estava sendo construída que não tinha laje. Quando a laje estava feita, e a gente podia vir correndo lá de cima e pular no monte de areia, era assim do que a gente mais gostava. E meu primo chegou e nós estamos ansiosos por dia amanhecer, nós vamos sair brincar, mas amanheceu chovendo. E nós passamos a manhã inteira esperando aquela chuva passar e não passava. Paulo, meu irmão, está aqui, lembra? A única parte coberta que dava a brincar fora de casa era a garagem que malemar cabia o carro. Lembra aquela época que os pais da gente tinham o carro para sair no domingo, que ficava a semana inteira na garagem e a gente não podia brincar? Isso é revoltante, irmão. Você tinha que fazer garagem para os filhos, não para o carro. Mas aí estamos lá, a gente esperando, chegou o almoço e nada, e entrou a tarde, nada. E imagina que duas crianças de férias em casa, sem ter o que fazer, sem poder sair, a gente estava agoniado. Quando deu umas 4 da tarde, deu uma estiada. Na hora que deu a estiada, vamos sair, vamos sair. Meu primo corre para o quarto, bota um tênis, e ele volta amarrado no pé dele, um bamba. Lembra do bamba? Cano longo, imitando o All-Star, né? Porque era o All-Star da versão... Não era pobre, irmão, porque... genérica. Porque para nós, quem tinha... Na minha época, quem tinha que chute era burguês. Então, assim, era classe média, não era papa alto. O bamba. E aparece meu primo com aquele bamba que eu fiquei babando, eu mesmo não podia ter um. Mas zerinho, cor creme. E ele está estreando, é a primeira vez. E quando ele sai com o bambazão no pé, minha tia diz, alto lá, aonde você pensa que vai? Eu vou brincar, mas não com esse tênis. Mãe, eu nem estreiei ainda. Ela diz, exatamente. Isso é para sair, lembra esse negócio de para sair? A gente ficava confuso, mas eu vou sair. Aí ela diz, choveu o dia inteiro, eu sei muito bem onde é que vocês vão se meter. E ela diz, eu sei que você vai voltar com esse negócio encardido já na primeira usada e quem lava depois sou eu. Negativo, tira isso do pé, você não vai sair. Não, mãe, eu prometo não vou sujar. Ela dizia, meu filho, isso é uma promessa, você não pode cumprir. Está além da sua capacidade de cumprir. Não, mas dessa vez... E começou uma discussão, não sei quem dos dois era o mais teimoso. Na minha cabeça, irmão, eu tenho muito medo de pecar, porque a gente vai aumentando história ao longo do tempo. Tem testemunho que a gente dá, a gente já brinca assim, que é que nem aqueles filmes, baseado em fatos reais. Tem alguma coisa de verdadeiro lá e com o tempo você é perigoso. Perigoso, irmão. Nós, pastores, temos que tomar muito cuidado com isso. Esses dias um amigo nosso lá de São Paulo, ele falou, cara, eu contei um testemunho, eu comecei com uma história, terminei com outra, as duas eram verdadeiras, mas eu misturei como se fosse uma coisa só. Mas Deus dá para todo homem de Deus uma mulher que diz, meu bem, as coisas não são bem assim. Ele falou, do jeito que você falou é mentira. Você pegou duas verdades e transformou numa mentira. Ele falou, eu tive que voltar no domingo e pedir perdão para a igreja consertar. Então eu fico assim preocupado. Mas se escapar alguma, querido, seja tolerante. Na minha cabeça, na minha lembrança, uma licença poética. Raul, nós vamos te dar até um pouco de oferta, de tanto você está ajudando os pregadores. Você é demais. O que seria de nós sentir? Sentir é bonito, né? O que eu estava falando mesmo, antes de você me dar essa ideia? Na minha cabeça, deve ter levado algo perto de uns 20 minutos. Irmão. Pode ser que seja o exagero da lembrança de criança, que tudo era maior. Mas aquela briga do meu primo com a minha tia não acabava nunca. Ele dizia para ela, mãe, se eu voltar com uma sujeirinha, você pode me matar de tanto bater. Ela disse, pois agora deixa eu ir, só para lhe pegar na volta. Porque eu sei que você vai voltar com isso sujo. Eu dizia, cara, esquece isso, vamos cuidar, dá licença, se mete. E depois de um tempão saíram com o Bambi. Ele saiu todo preocupado. Vocês sabem que o asfalto da maioria das ruas,
porque tem aquela inclinação para a água escorrer para a sarjeta. Então ele andava no meio da rua, olhando se não vem carro, mas longe das poças d'água. Irmãos, os primeiros 20 minutos foi bem, a gente foi andando pelo bairro, acabou o bairro, entramos no outro bairro, do segundo para o terceiro bairro, e de repente aparece uma construção. Ele disse, cara, a construção é essa, você não me falou, os caras já estão até botando telhado em cima da laje, a gente não veio aqui. Eu falei, nem eu sabia, eu quase não veio aqui. Ah, vamos entrar. Eu falei, você vai entrar por onde? Era um terreno desses básicos, lá é 10, 12 metros, né? Eu, na minha mente assim, olhando de frente da rua, o terreno aí para o lado de vocês, eu me lembro que tinha uma pilha do lado de cá, da direita, de tijolo, que depois de um dia inteiro de chuva, irmão, escorria aquela água vermelha, assim, parece que estava derretendo os tijolos. Do lado tinha um monte que eu não me lembro se era areia ou terra. Do outro lado tinha um monte de pedra, de cascalho, e se ali era areia, aqui era terra, ou vice-versa. Eu tenho que ter muito cuidado para não pecar. Mas tinha 2 montes de cada lado. Entre os 2 montes, estão pregando sobre santidade no ministério, né, irmão? E dá um furo logo hoje. Me ajude, Deus. Entre as 2 pilhas, uma poça d'água oval enorme, talvez daqui onde eu estou até a torre de metal. Então eu dizia, por onde você vai entrar sem sujar o tênis? Você não vai pela água, você não vai pela terra, não vai pela areia, não vai pelo tijolo, não vai. Eu falei, não tem nem como entrar. Ele disse, tem. Eu falei, não tem, querido. Tem uma pontinha em cima da poça d'água, que era uma madeira dessa de construção, larga assim, uma tábua, ou que no interior de São Paulo chama uma tauba. E ele disse, está ali a ponte, é só atravessar por cima dela. Eu falei, criatura, quando você chegar no meio da ponte com o seu peso, a ponte afunda. E vai encostar na água. Não vai. Vai, não vai. Vou te provar que não vai. Eu falei, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente volta. Hoje não vai dar tempo de fazer nada. Não, tem que pelo menos entrar, tem que ver, reconhecer o território, tal. Eu falei, cara, então tira o tênis. Não, eu cuido, eu sou invencível. E eu tentando tirar a criatura dali, e ele dizia, não, você não está ouvindo, está chamando meu nome, eu tenho que ir. E lá vai o teimoso meu primo, e ele entra, ele vai pisando com muito cuidado na tábua, ele vai vindo pela pontinha, e ela começa a ir rangendo e cedendo com o peso dele, mas ela nem encostou na água. Chegou perto, mas não encostou na água, e ele passou para o outro lado. Não falei, entra, eu falei, não vou. Ele dizia, mas você pode sujar o tênis, você não vai apanhar. Eu falei, mas não quero ser cúmplice dessa sua estupidez. Não vou. Vem, não vou. Ele diz, o que eu preciso para te convencer? Eu vou ir te buscar. Eu falei, não, já foi difícil você vir. Vê o que você tem que fazer. Já foi difícil você entrar. E depois você volta. Não, eu passei acho com muito cuidado. É por isso que você está duvidando da minha capacidade. Vou voltar andando normal. Eu falei, vê o que tem que ver. Vamos. Não, e lá vem ele. Ele passa agora normal, andando blam, aquele negócio balançando. A tábua encosta na água, chacoalha a água, mas não afundou. E ele chega do outro lado inteirinho. Vamos. Eu falei, não vou. Ele diz, vou passar correndo. Eu falei, cara, não seja burro. Quem vai apanhar é você. Eu não perco nada com esse negócio. Vou passar correndo, porque eu tenho que te mostrar que sou invencível. E ele sai, querido, ele vem correndo. Batendo o pé lá, aquele negócio chacoalhando, espirrou água. E era uma água marrom, barrenta. Espirrou água para todo lado. Não me pergunte como. Ele chega do outro lado, sem um pingo de sujeira no tênis. Ele já estava quase me convencendo que ele tinha superpoderes. E eu estou ali, boca aberta, vem, não vou. Então eu vou voltar pulando. Eu falei, não. Essa você não consegue. Vou, e lá vem. Meu primo. E quando ele pula bem no meio, irmão, aquilo afunda. Mas sumiu os 2 bambas para dentro da água. Quando levanta, quantos lembram que o bambo tinha 2 respiros do lado? Jorrava água vermelha ali pelo... Aí ele sai com aquele negócio imundo, a hora que a tábua levanta. Ele olha para mim assim, quase como fosse um acidente, diz, sujou. E eu não consigo entender, irmão, porque antes era o cara que estava andando no meio da rua para não pisar numa poça limpa. Ele disse, sujou. Aí ele olha para mim e diz, quer saber, já que sujou mesmo? E ele pula com tudo na poça d'água. Eu acho que ele queria espirrar água em mim, não sei por que ele pulou. Quando ele pula na água, meu primo literalmente desapareceu. Escafedeu-se. Superpoderes. Irmão, pensa num susto. Eu fico tentando imaginar o que vai ser o dia do arrebatamento. Puf, sumiu. E eu estou agoniado, querido.
Na mente da gente parece que foi muito tempo. Eu acho que deve ter sido perto de uns 2 minutos, 1 minuto e meio para frente, porque ele fazia natação, ele era muito bom para prender o fôlego. E ele me mostrou uma vez, ele quase 2 minutos debaixo d'água. Mas quando ele sai, ele está no limite. É fundo aqui! Irmão, tinha um poço de 1 metro por 1 metro, só isso. É por isso que a tábua estava lá. Mas choveu o dia inteiro, aquele negócio foi enchendo, transbordando, virou aquela poça, e ele nem sonhava com o poço, nem eu. Nessa de correr e pular, ele tirou a tábua do lugar. E a hora que ele diz, sujou mesmo, vamos lá, ele pula, e ele entra aquele negócio e desce. Só que embaixo, querido, de entulho, galho de árvore, arame, e ele entrou com tanta força, ele se enroscou, ele não conseguia soltar, ele não conseguia subir. E ele ficou aquele 1 minuto e meio, não sei quanto tempo, né, se debatendo para conseguir se soltar. E quando ele sai, ele já está no limite, ele não consegue mais segurar. Ele quase morreu afogado. Irmão, o impacto ali foi tão forte, eu nem me lembro do fim da história. O que minha tia fez com ele. Mas ele merecia tudo que aconteceu, com certeza. Nesse dia, muitos anos depois, Deus fala ao meu coração, o que aconteceu com vocês dois, naquele dia, foi profético. Eu falei, não, Deus... Me dá coceira esse negócio de que tudo é profético, não é para alguns. Eu falei, não pode ter nada de profético nisso. Ele disse, foi profético. Ele diz, a atitude que vocês dois tiveram diante dessa situação determinou a partir daquele dia como seria o curso da vida de vocês e o que aconteceria com cada um de vocês. Aquele anjo, real ou virtual do sonho, não sei, mas eu creio que era Deus falando comigo, disse, Satanás reivindicou a vida de seu primo aquele dia. Em cima da desobediência dele, queria afogá-lo e matá-lo. Eu lhe dei mais uma oportunidade. E por muitas outras vezes eu concedi oportunidades. E seu primo nunca parou de brincar com o perigo. Ele me ensinou, querido, em São Paulo, no metrô, passar a linha amarela de segurança, alinhar a ponta do tênis com o fosso, onde o metrô passa, ficar com o nariz bem alinhadinho à ponta do pé, na estação da Sé, quando naquele horário cheio, alguns não param para baldear. Eu perguntei a um funcionário do metrô uma vez, qual a velocidade? Uns 60 por hora? Ele falou de 60 a 70 e diz às vezes 80 por hora. Não vão ficar só com 60 por hora. Aquele comboio de ferro passando a 60 por hora, a 2 dedos do seu nariz. E ali parado, ele dizia, isso é adrenalina de pobre. Ele dizia, rico que tem dinheiro paga para pular de bungee jump. Ele falou, o que é isso? Os caras pagam para passar medo, nós passamos medo de graça. E era medo, irmão. Porque se alguém esbarrar em você sem querer, o horário é cheio, você está morto. E meu primo era desse assim que ele sempre ia além do limite. Ele nunca sabia a hora de parar. Então, se escapou na andar devagar, vem uma mais depressa, se escapou, vem correndo, se escapou, vai pular. E se escapasse pulando, acho que ele vinha de cambalhota, irmão, não sei. Agora Deus me disse, essa atitude dele levou a experimentar o que experimentou. Quando ele tinha 18 anos de idade, um traficante colocou uma arma na cabeça dele, fez ele engolir 3 papelotes de cocaína, que arrebentaram antes de ele conseguir chegar ao hospital para uma lavagem. Ele morreu de overdose. Enquanto isso aconteceu com ele, o diabo tentou tirar a minha vida. Eu tive um acidente de carro. E quando eu saí, eu fiquei 2 dias na UTI. Quando eu saí, eu soube que meu primo tinha morrido e sido enterrado. Eu nem podia ir ao enterro dele. Deus me disse, o diabo tentou tirar a vida de vocês dois no mesmo dia. Por que pôde levar dele a sua não? Vocês decidiram andar por caminhos diferentes. O anjo dizia, você podia sujar o tênis. Você não estava proibido. Mas seu senso de coerência não permitia que você se unisse ao que ele estava fazendo naquele momento. Não acho que eu fui santo, irmão. Mas Deus estava falando sobre escolhas. E ele disse, essa atitude te levou onde você está hoje, em Deus, no ministério, e sem que o inimigo pudesse tirar a sua vida. E a atitude e as escolhas dele, infelizmente, o levaram para além da minha longanimidade. Eu creio, querido, que nossas escolhas, elas afetam profundamente o nosso futuro e o nosso destino em Deus.
Eu não sei se meu primo teve lucidez, tempo ele teve. Eu não sei se a hora que estourou os papelotes e a overdose aconteceu, se ele teve lucidez para buscar a Deus. Eu quero esperar que sim, porque ele tentou falar com a família pelo telefone. Eu não sei se ele sabia que ia morrer, mas a ligação ele já estava meio abobado com a droga, era de quem tentava se despedir. Eu quero crer que, conhecendo o caminho, ele tenha tido tempo para se arrepender antes de partir. E eu espero poder encontrá-lo um dia na glória, embora às vezes eu não me questiono porque não dá para ter certeza disso. E Deus me disse, você vai contar a história do seu primo, porque muitos na caminhada comigo são exatamente igual ao seu primo. Eles pecam um pouquinho, não aconteceu nada. Então eles vão mais um pouquinho, não aconteceu nada. Então eles vão mais um pouquinho. E Deus me disse, o problema de muitos não é o momento, o pecado final que os enterra. É um processo que não foi interrompido antes. E diz, isso acontece porque não estão protegendo aquilo que eu coloquei na vida de vocês. Eu não sei como você tem vivido sua vida, querido. Mas eu nunca vi alguém vir chorar no gabinete, acredite. Foi muito choro, muita lágrima. Alguém vir chorar no gabinete confessando um adultério, porque estava andando na rua, tropeçou, caiu em alguém, aconteceu. Nunca vi, irmão. Não, pastor, estava ali, sempre fui fiel. Foi. Porque não é desse jeito que acontece. A Bíblia diz, pode alguém, no livro de Provérbios, tomar brasas no seu seio sem se queimar? Se queima como, querido? Quando brinca com fogo. Agora, a maioria, querido, não sai, não acorda um dia, deu a louca, diz, vou desviar, vou aprontar. Ele vai brincando. Então, hoje eu me permito ver pornografia. Irmão, eu li uma reportagem de uma psiquiatra não cristã, falando do como esse tipo de pecado virtual se tornou um problema, porque a pessoa, ela realmente acredita que ela não está se envolvendo com ninguém, é só com imagens. Então ela está fazendo dano só a si, a mais ninguém. Isso virou uma grande justificativa para pecar. Ela não usava o termo pecar. E daqui a pouco não aconteceu nada. Deus ainda está me usando. E a pessoa, ela vai um pouquinho mais. E daqui a pouco mais. E daqui a pouco ela começa a gostar daquilo que vê. E aí começa a querer trazer isso para o leito que devia ser imaculado. E querer tratar a sua santa mulher de Deus como fosse uma vagabunda. Desculpe, irmão, alguns maridos têm que ouvir isso. E sabe, querido, a impureza vai entrando. E daqui a pouco o camarada está na lama, afundou. E diz, sujou. A minha oração, querido, é que Deus traga temor à igreja. Eu não aguento mais ver pastores, missionários, não interessa o nível de ministério, homens, mulheres de Deus se enterrando na lama, vendendo sua primogenitura por um prato de lentilha. E a minha oração, por muitas vezes a Deus tem sido, Deus, o Senhor é onisciente. Se a corda vai arrebentar para o meu lado, se o Senhor sabe que não vou segurar a onda, me mata antes, me leva antes. Porque é melhor o Senhor me levar salvo antes disso acontecer, do que fazer algo que seria pior do que eu mesmo me matar. A maneira como muitos de nós agimos, principalmente quando a unção vem, a gente começa a achar que a unção de Deus é um aval para qualquer coisa. E você quer saber, eu já tive momentos que me deixaram confusos. Eu me lembro de um culto, irmão, onde choveu curas e milagres. E eu sabia que eu tinha pecado antes de chegar lá. E eu falei, Deus, como é que o Senhor me usou desse jeito? Se essa mensagem que eu prego é verdadeira. Ele disse, imagina o que poderia ter acontecido se você não tivesse feito isso. Mas o problema, querido, é que a gente esconde só no resultado que você enxerga.
A gente não consegue contabilizar o prejuízo, porque nós não estamos enxergando, nós não estamos mensurando. E tem havido muita falta de temor. Querido, Casa de Zadok nasceu para levantar um grito de santidade ao Senhor, para os ministérios. Para dizer que não se sujeitar ao que Deus estabeleceu, tem seus dias contados. Deus vai remover do ministério. Irmão, haverá juízo nos próximos anos, foi declarado aqui. Deus vai fazer uma limpa na igreja. Agora, sabe qual é o problema? Muitos de nós que estamos aguardando a promoção, sabendo que muitos estão enterrando o que Deus deu, nós já estamos indo para lá comprometidos. Alguns de nós já estão achando que Deus vai limpar quem está por aí e colocar, porque nós somos melhores, irmão. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ninguém está acima de qualquer suspeita. Nenhum de nós deixou de ser carne. A Bíblia diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, diz: farinha do mesmo saco. Nós precisamos andar debaixo do temor do Senhor. Precisamos resgatar muitos valores, querido, para proteger a unção. Mas eu creio que à medida que nos consagramos, Deus vai nos levar a um lugar de autoridade, a unção, que vai trazer coisas espetaculares. Hoje, o odre não aguenta o vinho. Se Deus começar a fazer, querido, o que tem para ser feito, nós não estamos prontos. Paulo disse assim: Deus até me deu esse nível de revelação, fui o terceiro céu, aconteceu de tudo, mas para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, me foi dado junto de presente um espinho na carne. Porque se você prosperar por fora, querido, sem prosperar por dentro, seu ministério será uma missão suicida, você vai se enterrar. Antes de completar 3 anos de um ministério itinerante, debaixo de sinais e prodígios, Deus disse: eu vou te parar, porque senão você vai se enterrar. Eu acreditava que Jesus iria tão rápido, querido, que não daria tempo nem de eu casar e ter filho. Tinha que fazer a obra de Deus que nem Jesus, em 3 anos e meio. Eu acredito, querido, que nós somos os maiores responsáveis por não estar acontecendo o que deveria acontecer. Porque quanto menos correspondemos com Deus, menos Ele pode fazer através de nós. Quando Jesus vai voltar, querido? Eu, particularmente, doutrina minha, se não é obrigado a acreditar, não acho que é uma data estabelecida. Deus, na sua onisciência, sabe, mas não tem o dia e a hora que tem que ser. Deus sabe quando vai ser o dia e a hora. Quando que veio o dilúvio? Quando a arca estava pronta. Não, Deus disse que seria 120 anos. Não, você faz a conta, irmão. Aqueles 120 anos não tem nada a ver com o que Deus falou. Porque a Bíblia diz que Noé teve seus filhos no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele depois dele já ter os filhos. E o dilúvio é no ano 600. Então tem que ser menos de 100 anos. Quando Deus diz os dias do homem serão 120 anos, Ele está reduzindo o prazo de vida. A partir dali você vê que os homens não vão viver mais tanto tempo. E Moisés, que chegou nesse 120, que era o limite, escreveu e disse: é 70, quando muito 80. Baixou de novo. Quando que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Jesus disse que os dias da sua vinda serão semelhantes aos dias de Noé. Agora, será que ele já não podia ter vindo antes? Por que ele não veio, querido? Porque nós não terminamos esse negócio. Por que a gente não rende no ministério? Porque não temos compromisso com Deus. Eu não consigo imaginar, querido. Não consigo conceber na minha ideia. Eu dizer: Deus, vou dar 80%, 90% de mim para você. Eu li num livro do Sérgio Scataglini uma ilustração que mexeu comigo. Ele diz: você beberia uma água, uma garrafa dessas mineral que você compra no mercado, de água mineral, onde viesse no rótulo 98% ou 99%, não me lembro, acho que 98% de água mineral pura, límpida, e 2% de água de esgoto. Ele disse: você beberia uma água dessa? Ele disse: por que nós estamos dando para Deus isso? 90 e tantos % de santidade.
Irmão, não tem outro caminho. Se você não quer trilhar isso, cai fora, desiste depressa. Porque se depois de estar lá, você pisar na bola, Deus vai dizer, era melhor você ter se matado antes. Algo tem que mudar. Mas eu creio, querido, numa geração que vai submeter a Ele. Eu creio que é um remanescente que não dobrou seus joelhos e a boca não beijou a Baal. E é um chamado, um grito no coração de Deus, para que a gente possa corresponder com Ele. Você pode dizer amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé. Santidade ao Senhor, querido. Não é o lema da relação com Deus apenas. É o lema dos ministros. A minha intenção, querido, não é te apontar o dedo. Não é trazer acusação nem condenação. Isso é ministério do diabo. A minha intenção, querido, é debaixo de oração dizer, Deus, nos ajuda, através dessas verdades, a acordarmos, a despertarmos para como isso é sério. Porque tem muito aventureiro no ministério. Eu encontro gente o tempo todo que trata o ministério, eu não consigo entender como. Outro dia alguém falou, pastor, agora que Deus te abençoou, que você é um cara conhecido, você podia abrir umas bocas aí para mim. Eu falei, irmão, boca para mim é lugar de droga, cara. Eu falei, se Deus não te abrir a porta, cara. E as pessoas vêm e dizem, não, eu quero o que você tem. E às vezes a vontade é cobrir de tapa, dizer, vá orar, seu miserável, feliz, vá buscar Deus, vá consertar a sua vida, vá... Porque sabe que Ele dá autoridade, unção, não é esse negócio, só alguém botou a mão na minha cabeça, agora vai. Quando isso está acionado, associado aos mecanismos que você está praticando, normalmente funciona. Mas sem isso não. Um pastor amigo meu disse que um dia falou ao telefone, um ministério assim dos bambambam. Falou, amigão, nós estamos pensando em ir aí, estamos querendo... buscar uma unção, você botar a mão na cabeça da gente, eu falei, irmão, você quer só unção, não precisa nem vir aqui não. Ele disse, só você arrumar um tapetinho. Ele disse, tapetinho, como assim um tapetinho? Precisa ajoelhar nele todo dia, gastar bastante tempo aí com Deus. Ele diz, é bem mais fácil você pegar a unção do tapetinho do que de mim. Ele falou, cara, que vergonha, eu passei. Eu falei, bem feito. Irmãos, é lógico que cada um de nós, os pregadores, já que todo mundo desabafou, eu também queríamos ter mais tempo numa conferência dessa. Alguém disse que tinha que orar mais, mover mais nos dons. Irmão, isso está acontecendo em todo lugar, você pega lá. Eu amo as conferências do mover, mas sabe, nós temos que alinhar algumas coisas primeiro. É uma palavra, querido, profética, apostólica, não é só ensino. Deus está tentando botar ordem na casa. Porque o juízo, querido, ninguém se engane, vai começar pela casa de Deus. Um dia cada um de nós vai estar diante dele. E não vai só perguntar o que você fez. Ele vai dizer o que você fez com os meus pequeninos. Eu gostaria que nós orássemos a Deus. E terminássemos esse evento nos arrependendo diante de Deus. Talvez, querido, você esteja aqui e diga, pastor, não fiz nada de tão horrível. Mas, irmão, tem mosca demais caindo. Talvez não caiu nenhum urubu aí dentro. Ele nem cabe. Mas as moscas vão entrando e nós estamos nos tornando tão inoperantes. Ferindo o coração de Deus, envergonhando o nome do Senhor, maculando a igreja. Meu Deus, isso tem que parar.
Mas eu gostaria de me arrepender, querido, não só por mim. Eu quero essa noite terminar chorando por uma geração